Gostaria de iniciar o sermão desta manhã com uma pergunta. Quem é que daqui já subiu a uma árvore? Praticamente todos. Interessante. Talvez os mais velhos, quando eram pequeninos, também tiveram a coragem de subir a uma árvore. E quem é que caiu? Quem é que tem coragem de levantar a mão? Há vários condecorados que caíram. Sabem que era uma boa época. As crianças hoje já não sobem às árvores e também já não caem das árvores. Sabem porquê? Porque é difícil cair do telemóvel ou do computador. O mínimo que pode acontecer é tropeçar por estar distraído ou distraída. Mas sabem que as árvores podem ser lugares de refúgio para muitos animais ou até para pessoas quando são perseguidas. Uma árvore que poderia ser uma brincadeira para uma criança representou para Zaqueu o dia da sua salvação. Subir àquela árvore mudou a história da sua vida para sempre. O dia em que Zaqueu procurava Jesus, na verdade ele foi encontrado. Nesse dia, um homem que achava que era rico, descobriu que era pobre. A única coisa que ele tinha era dinheiro. Gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de São Lucas, no capítulo 19, e nós vamos ler o versículo 1. Lucas, no capítulo 19 e no versículo 1. E a Bíblia diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Esta era a última vez que Jesus passaria por Jericó. O céu estava aberto para esta cidade, mas ninguém sabia naquela ocasião que seria a última vez. E a Bíblia afirma que na passagem de Jesus por Jericó, ele salvou pelo menos 2 homens. Um era o cego Bartimeu, que estava sentado no chão. E o outro era o protagonista da nossa história, Zaqueu, o homem, como se diz em África, cambutinha, pequenino, que subiu a uma árvore. E este capítulo é um paradoxo. Para ser salvo, um homem teve que se levantar do chão. E o outro, para ser salvo, teve que descer. Isto significa que os nossos caminhos para a salvação, queridos irmãos, serão diferentes. Ainda que em algum momento se interseccionem, nós seremos provados de forma diferente. Nós seremos desafiados de forma diferente. Nós seremos desafiados a crescer na nossa fé de forma diferente. Na presença de Jesus, todos ficamos iguais em valores e em dignidade. Uns levantam-se do chão, outros descem do seu pedestal. Um era desconhecido na sociedade, era o cego Bartimeu. E eu abro aqui um parênteses, porque Bar significa filho de. Ele era filho de Timeu, era um cidadão anónimo, nem nome tinha. E o outro era uma celebridade, ainda que pelas piores razões. Ele não se importava que falassem mal dele, o importante é que falassem. E há pessoas que são assim. Para muitos a visibilidade e a fama são mais importantes ou mais valiosas do que a integridade moral. Um era um mendigo, o outro era um aristocrata. E a primeira lição que nós retiramos deste texto é que se não formos para o céu, não será por falta de oportunidades. Como em Jericó, em algum momento, Jesus passará pela última vez na vida de alguém aqui presente. Quiçá alguém que terá contacto com este sermão através da visualização no YouTube. Em algum momento, Jesus passará pela nossa vida pela última vez. A Bíblia diz que Jesus passou por Jericó e era a última vez. Já imaginaram se Zaqueu tivesse deixado passar esta oportunidade para tomar decisões espirituais? Ele poderia ter respondido: depois, Senhor, agora eu tenho coisas, tenho cenas para resolver. Queridos irmãos, nós nunca saberemos quando é que será a última visita do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso hoje é dia para arrumar a nossa casa. Hoje é dia para começarmos a arrumar a nossa vida. E nós sabemos que os nomes na Bíblia têm um significado muito especial. Daniel significa Deus é o meu juiz. Esther, vocês recordam-se,
estrela. Zaqueu, o que é que significará? Mateus significa presente de Deus, presente de Deus. Mas Zaqueu significa puro, honesto e irrepreensível. Mas Zaqueu é uma antítese do seu nome. Não tem nada a ver. Zaqueu era grande em corrupção, mas pequeno em estatura. Pequeno no tamanho, mas alto na ambição e na prepotência. O nome de Zaqueu não era compatível com o seu caráter. Hoje também existem muitos adventistas que se parecem com tudo, menos com cristãos. Existem adventistas que se vestem parecidos com tudo, menos como cristãos. Devemos ser adventistas na internet, na alimentação, na partilha de vídeos, na sociabilização. Existem adventistas que na igreja são uma santidade, cantam que nem os louva a Deus, mas quando saem da igreja incorporam, como dizem os nossos irmãos no Brasil, o espírito do capeta. Nós devemos ser cristãos na igreja, mas também no lar, no trabalho, na escola, no trânsito. E se tivermos que algum dia saltar a panela de pressão, utilizemos os nomes bíblicos: raça de víboras, sepulcros caiados de branco. O objetivo é obter a egatreia. O que é que significa esta palavra, egatreia? É o termo utilizado pelo apóstolo São Paulo em Gálatas 5 para domínio próprio, temperança. E há uma diferença entre a egatreia bíblica e a autarquia filosófica, que dá nome ao poder local, ao poder das câmaras. É daqui que vem. É que o domínio próprio provém da habitação do Espírito de Deus na nossa mente e não somente pela prática das virtudes humanas. Sabem quem é que plantou aquele sicômoro, aquela fiqueira brava, aquela árvore que está mencionada no versículo 4? Quem é que plantou? Foi Deus. Ele sabia que lá na frente existiria alguém que iria precisar de uma árvore para subir. Porquê? Porque Zaqueu era pequeno. A árvore foi plantada com antecedência, porque na hora H teria que estar no tamanho ideal para que Zaqueu pudesse subir. Deus é especialista em preparar soluções antes que os problemas aconteçam. Vou voltar a repetir. Deus é especialista em preparar soluções antes que os problemas aconteçam. A Bíblia afirma que o teu problema já tem solução, ainda que não conheças o desfecho neste momento. Confia no processo. Confia em Deus. Zaqueu queria ver Jesus, mas era um ladrão. Nós muitas vezes somos como Zaqueu, somos como ele. Nós tocamos o céu e o inferno no mesmo dia. Acordamos de manhã e agradecemos a Deus por estarmos vivos e por tantas bênçãos que recebemos. Mas deitamos-nos com engano na nossa vida, com adultério, com pornografia, com violência verbal. E quando se encontrou com Jesus, na verdade Zaqueu tornou-se um ex-ladrão. Só vai estar no céu quem se transformar em ex qualquer coisa. Ex-fofoqueiro, ex-mentiroso, ex-bêbado, ex-fornicador. Na verdade, um ex-pecador. Nós não sabemos se Zaqueu sofreria de nanismo patológico, ou seja, seria um anão, ou se na verdade seria mesmo um homem pequeno. Mas podemos dizer que Zaqueu seria do tamanho de um tição. Vocês viram aqui alguns rebentos, há pouquinho quando a Inês contou a história, alguns já estavam na transição para o tição, mas é provável que ele fosse um homem mesmo muito pequeno. E por isso nesta condição poderia ter dificuldades em encontrar roupa, sapatos do seu tamanho, mobiliário à medida, nem sequer na Temu. Mas a sua astúcia, mesmo assim, permitiu subir no elevador social sem escrúpulos. E ele vai utilizar também a mesma astúcia para chegar até Jesus. Isto quer dizer que nós podemos usar as nossas capacidades para o bem ou para o mal. Sabem que Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Josué, no capítulo 6, no versículo 26, depois da queda das muralhas, amaldiçoou esta cidade. Mas ela continua a ser uma cidade importante nas rotas comerciais. No decurso desta maldição, a água tornou-se imprópria para consumo. E se não fosse o milagre de Eliseu,
mencionado em 2 de Reis 2, ainda hoje a água daquela cidade não era potável. E isto significa que mesmo em zonas malditas, Jesus pode curar. Mesmo em relacionamentos malditos, Jesus pode restaurar. E ele entrou numa zona maldita para abençoar e perdoar quem precisava. Às vezes pensamos, queridos irmãos, que os ricos não precisam de Jesus. Vivem nas bênçãos, pelo menos na nossa perspectiva. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não te vai dar um lar. O dinheiro pode dar-te acesso a bons tratamentos médicos, mas não te vai dar saúde. O dinheiro pode comprar uma cama num bom resort, mas não te vai dar o sono. O dinheiro pode comprar prazer e lazer, mas não a paz e a felicidade. O dinheiro até pode comprar muitos livros, mas não a sabedoria. E deveríamos pensar seriamente nesta questão. O dinheiro pode até ajudar-nos a ter uma posição de influência na sociedade e até na igreja, mas não pode comprar a salvação. Por isso, tira da tua cabeça que precisas de ficar pobre para melhorar a tua vida espiritual. Este não é um problema para a maioria de nós, não é? Porque não somos forrados. Mas sabem, também existem pobres, muitos pobres orgulhosos, pobres arrogantes, pobres violentos, e só não atuam como alguns ricos porque não têm a oportunidade. Se queres saber como é uma pessoa, dá-lhe poderes, dá-lhe responsabilidades. Mas também, se quiseres saber como é uma pessoa, ele que passe por provações, privações e a pressão, também vão revelar a essência do caráter de alguém. Deixem dizer-vos que a prosperidade honesta não é um pecado. O problema não é o dinheiro, mas é quem está no controle da nossa vida. Sabem que o dinheiro de Zaqueu não servia para abençoar a cidade, para melhorar o saneamento básico, ainda que lá em Almada fosse difícil neste momento, para apoiar a educação, a saúde, os projetos sociais, os projetos da igreja. Servia apenas para satisfazer os seus caprichos e sustentar o governo de Roma. Sabem que existem pessoas que só querem ver Jesus, mas não querem nenhum compromisso, nenhum vínculo. Não querem mudar de vida, porque teriam que abrir mão de muita coisa que gostam e que sabem que está errado. Jesus quer entrar na tua casa, não apenas para te abençoar a ti, mas toda a tua família, a tua igreja, a sociedade. E se o Senhor entrar na nossa casa, Ele vai confrontar os nossos pecados, os nossos pontos frágeis, mas a salvação irá chegar. O capítulo 19 é, na verdade, uma continuação dos eventos anteriores. Os capítulos foram adicionados à Bíblia no século XIII da era cristã, como uma ferramenta útil para nos ajudar a pesquisar, a encontrar passagens. E nós verificamos aqui um contraste muito interessante. No capítulo 18 existe um cego que não conseguia ver, mas que exercia fé. E no capítulo 19 encontramos um homem que tem uma boa visão física, mas que na verdade está cego, espiritualmente falando. É uma espécie de reverso. Mas os seus olhos serão abertos também para ver quem é Jesus. Mas quem era Zaqueu ou Zaquiar no plano profissional? O versículo 2 diz que ele era um cobrador de impostos. Vamos dizer que era a autoridade tributária da época. E a Bíblia detalha nesse versículo 2 que ele era o chefe dos publicanos, o que significa que tinha outros cobradores de impostos sob a sua tutela. Vamos dizer que era um negócio muito lucrativo. Mas os cobradores de impostos, em geral, eram muito odiados, como os fiscais de estacionamento. Eles não estariam na nossa lista de prendas de Natal. Mas Zaqueu era o cobrador de impostos principal em Jericó. Na época, os publicanos, que tinham bastantes possibilidades, compravam alfândegas ao Império Romano. Era como se fosse um franchising de um negócio. E depois de pagar o tributo a Roma, podiam cobrar os valores adicionais que quisessem e assim enriqueciam às custas do próprio povo. Ora, se as pessoas não conseguissem pagar os impostos, os publicanos
tinham o direito de impor taxas de juro elevadíssimos, mantendo as pessoas sempre endividadas. Qualquer semelhança com os dias de hoje é pura coincidência. Por isso, eles eram considerados traidores, agiotas, e eram profundamente odiados pela sociedade judaica. E este Zaqueu, segundo o versículo 2, é um homem muito rico, mas também muito solitário. Ele não tinha amigos. Sabem porquê? Porque ninguém gostava dele. Existia naquele tempo 3 cidades alfandegárias. A primeira era Cesareia, a segunda Cafarnaum e a terceira Jericó. Como Zaqueu controlava a cidade de Jericó, ele era mesmo muito rico. Eu lembro-me daquela música que nós cantávamos lá na escola sabatina infantil, e com certeza que a Flávia cantará muito, muito melhor do que eu. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. Ele era pequeno, mas os homens não se medem aos palmos. A verdadeira estatura de uma pessoa não é medida sobre quão alto ela se pode levantar entre os homens, mas na medida em que se curva e rende diante de Jesus. Vou voltar a dizer, a verdadeira estatura de uma pessoa não é medida sobre quão alto ela se pode levantar entre os homens, mas na medida em que se curva e rende a Jesus. Zaqueu não conseguia ver por cima da multidão e por isso sobe à árvore, ao sicômoro, à figueira brava, e é lá na árvore que ele vai encontrar a salvação. E o texto diz que enquanto Jesus passava, ele notou aquele homem que parecia uma criança em cima de uma árvore. Jesus nota-te, Jesus nota-me nas situações mais estranhas da minha vida. E o versículo 5 diz: Zaqueu, desce depressa porque hoje é necessário que eu fique na tua casa. Sabem que para a nossa cultura isto parece um pouco rude, azeiteiro, matumbice, cheira a lagares, não é? Alguém autoconvidar-se para ir à casa de outra pessoa. Não se usa no nosso protocolo. Mas este é o único registro dos evangelhos em que vemos Jesus a autoconvidar-se para ir à casa de alguém. Mas eu quero que saibam, queridos irmãos, que esta prática era muito comum na cultura do Médio Oriente. E ainda hoje. As pessoas autoconvidam-se e é culturalmente bem aceito. Se alguém nos disser hoje que quer almoçar connosco, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para a nossa agenda, para o nosso calendário, vamos olhar para as futuras datas e vamos combinar na nossa janela de tempo. E nós saberemos que o almoço será num lugar neutral ou na casa de quem me convida. Mas se um árabe ou se alguém que vive no Médio Oriente disser eu quero almoçar contigo, o que ele está a dizer é eu vou almoçar à tua casa hoje. Por isso tenho shawarma pronto para mim. O shawarma era o borrego no espeto, mas se eu for vegetariano pode ser o seitã no espeto também, com pão pita, ninguém fica triste. E é uma grande diferença cultural para os nossos dias, mas a verdade é que o Evangelho comunica também nas culturas dos países. Vocês conseguem imaginar se um português estivesse naquela árvore e Jesus dissesse eu vou à tua casa hoje? Qual seria a nossa resposta? Senhor, tu estás a brincar. Eu não estou pronto. Isto é a queima-roupa. Eu tenho que arrumar a casa. As crianças desarrumaram a casa. A cozinha está um desastre. Mestre, tu não podes vir à minha casa agora. Vamos agendar para daqui a 2 semanas, ok? Daqui a 2 semanas eu terei o privilégio de te receber na minha casa. Mas daqui no versículo 6 diz que desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Porquê? Porque naquela cultura eles estavam habituados àquela abordagem. Tudo bem, venha à minha casa. Zaqueu não tem uma reação ocidental em relação àquilo que Jesus propõe e por isso vai acolher o Mestre com alegria. E aqui está envolvido o maravilhoso princípio da justificação, muito interessante, que é pela fé. E a santificação também é pela fé. É Jesus que arruma a nossa casa. É Ele que limpa a nossa vida. É Ele que coloca as coisas em ordem. É Ele que corrige, que conserta, que purifica. Por favor, nunca cometamos a tolice de agradecer a Jesus pelo perdão
e depois sozinhos vamos tentar meter a nossa vida em ordem. Mas outras pessoas na multidão não ficaram alegres, porque diz o versículo 7, mas quando as pessoas na multidão viram isto, todos se queixaram dizendo, ele foi hospedar-se com um homem que é pecador. Uma visão moralista, justiceira, preconceituosa, contra pessoas que nós consideramos que não são tão justas como eu. Eles ficaram chocados em saber que Jesus ia comer e hospedar-se na casa daquele grande pecador. Sabem o que é que as pessoas queriam? Sabem o que é que a igreja queria? Uma confissão, humilhação pública. Eles queriam que Zaqueu se humilhasse publicamente diante da sociedade, diante da igreja. Mas Jesus nunca fazia as pessoas sentirem-se mais pecadoras do que elas já são. Não precisava de agredi-los para inspirar neles o desejo de mudança de vida. Mas Jesus era um provocador das tradições humanas. Vocês lembram-se de Mateus, um dos seus discípulos? Mateus era também um publicano. E vejam bem, ele possuía a alfândega, o franchising de Cafarnaum. Mateus possuía a alfândega de Cafarnaum. E quando Jesus chamou Mateus para o seguir, a Bíblia diz que Mateus deixou tudo e seguiu. Será que nós entendemos bem esta escolha? Eu acho que nós não percebemos bem o impacto desta escolha. Ele deixou a posição mais lucrativa em toda a sua comunidade, como CEO deste franchising com muito sucesso, para seguir a Jesus. Quantas pessoas é que estariam dispostas a fazê-lo hoje? Poucas. O dinheiro é rei no nosso coração, infelizmente. E quando Jesus, ou neste caso Mateus, deixou tudo para seguir, ele convidou Jesus e os restantes amigos para fazer uma festa. E lá em Mateus 9:11 nós encontramos os mesmos moralistas a acusar Jesus de comer com cobradores de impostos e com pecadores. E eu digo-vos porque é que Jesus faz isso. Porque a especialidade dele é abraçar os excluídos, aqueles que têm o coração triste. A verdade é que todos nós somos excluídos e foi por isso que ele morreu numa cruz, para nos resgatar, para nos trazer propósito eterno para a vida. Ele diz no final do relato deste capítulo, no versículo 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A triste verdade é que existem pessoas que não entendem o quão perdidas estão e não reconhecem que Jesus é a resposta para a sua condição de perdidos. Em 1970, os Beatles tiveram o seu último sucesso nos Estados Unidos e fizeram uma composição muito interessante que se chamava A Long and Winding Road, ou seja, uma estrada longa e sinuosa. Muitas pessoas pensaram que esta canção da banda de Liverpool era, na verdade, um amor, ou uma letra sobre um amor não correspondida, sobre um relacionamento que não deu certo. Não era sobre isso. Paul McCartney, autor desta canção, diz apenas, é apenas uma canção triste. Foi assim que ele disse. Eu gosto de escrever canções tristes, como terapia, para lidar com alguns dos sentimentos mais profundos da nossa existência. E desta forma eu evito ter que ir a um psiquiatra. Ele disse, é uma canção triste, é tudo sobre o inatingível, é tudo sobre uma porta que nunca se alcança. E lá nas letras, no refrão, ele diz, a vida é uma estrada longa e sinuosa que nunca chega ao fim. Fim de citação. Esta é uma descrição poética da nossa solidão e tristeza existencial. Na verdade, de ausência de propósito para a vida. Porque a nossa história, em Lucas 19, é na verdade a história de alguém que veio a perceber quão perdido ele estava. E nenhum sucesso ou estatuto poderia consertar este sentimento. Zaqueu estava cansado de estar sozinho nesta longa e sinuosa estrada para o nada. Sabem? É possível viver uma vida preenchida com muitos compromissos, muitos eventos, e ainda assim estar vazios. É possível estar rodeado de muitas pessoas e ainda assim estar solitário. É possível ter riquezas materiais
e ainda assim sentir-me pobre. E estas são as grandes dicotomias da vida. Só existe uma pessoa, só existe um relacionamento que nos pode preencher, que poderá encher a nossa alma sedenta. E esse relacionamento é alguém, é Jesus. E é por isso que o apóstolo São Paulo escreveu em Efésios 3:16-21, é uma oração para todos aqueles que passam por esta experiência. E ele diz, eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele vos fortaleça com o poder do seu Espírito no vosso ser interior, para que Cristo habite nos vossos corações pela fé, e para que, estando enraizados e fundados em amor, possais ter poderes, juntamente com todos os santos. E agora ele abre com excelência, ou fecha com excelência este pensamento, para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer este amor que excede todo o conhecimento, para que possais ser preenchidos com toda a plenitude de Deus. Ser preenchido com toda a plenitude de Deus. É isto que Zaqueu precisava. É isto que nós precisamos. E é em cima de uma árvore, empoleirado num galho, que Zaqueu encontra a salvação. A autora Marianne Williamson escreveu um artigo no Huffington Post, e o artigo tinha como título Zaqueu, o homem rico que se tornou woke. Ela dizia que Zaqueu não estava espiritualmente perdido, e o pecado dele, na verdade, era a insensibilidade para com a injustiça ou a justiça social. E o que aconteceu, diz ela, é que ele acordou para esta realidade e ficou woke. Sabem, esta ideologia, infelizmente, permeou a nossa cultura. Nos dias atuais, o mantra woke é que as pessoas más podem se tornar boas apenas pela prática da justiça social, e desta forma existirá a transformação da sociedade. Mas deixem dizer-vos algo importante. Segundo a Bíblia, a única experiência que transformará um coração humano é quando nos arrependemos e aceitamos a plenitude de Deus. E isto só pode acontecer através de Jesus Cristo na nossa vida e não ficando woke. Se existe alguma espécie de wokeness que precisamos, é de acordar para a influência do Espírito de Deus. Não é tentar tornar as pessoas más melhores, ou as pessoas boas ainda melhores. Sabem porquê? Porque ninguém é bom. Não há um justo sequer. E a Bíblia diz que todos estamos perdidos, todos somos pecadores, todos precisamos de um Salvador. E o nome do nosso Salvador é Jesus de Nazaré. E o que aconteceu com Zaqueu foi que ele rendeu finalmente o seu coração a Jesus e foi salvo. O versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, no versículo 8, Senhor, eu vou-te dar metade dos meus bens aos pobres, e se tirei algo a alguém, eu restituirei em quadrúplo. Está aqui no versículo 8. Vejam bem, ele arrependeu-se de ter feito mal e reconhece o seu pecado diante de Deus. De seguida, ele reconheceu o seu pecado diante dos homens, ou seja, ele acertou as contas com Deus, e de seguida vai acertar as contas com o seu próximo. Eu prejudiquei-os, disse ele. Mas ele queria fazer a restituição pelo mal. Agora lembra-se que ele é judeu. E por ser judeu, ele deveria seguir a lei mosaica. E o que é que diz a lei mosaica? Se nós formos a Números 5, no versículo 7, o texto diz, se alguma vez roubarem algo a alguém, vocês devem devolvê-lo com 20% de juros. Se calhar alguns não sabiam. Se roubarem alguma coisa a alguém, segundo a lei mosaica, vocês devem devolvê-lo com 20% de juros. Era isso que a lei exigia. Mas o que é que Zaqueu está a fazer por causa da transformação de Jesus no seu coração? Ele vai mais além do que a lei exigia. A Bíblia diz que ele decidiu dar metade dos seus bens aos pobres. Isto é mais que 20%. Ele fez isto por amor a Deus e amor às pessoas. E a sua obra transformadora foi evidenciada através de frutos. E por isso ele diz, eu vou recompensar a quem prejudiquei. Eu extorqui-lhes dinheiro e por isso vou devolvê-lo. Se a lei exigia 20%, ele diz que ia dar 4 vezes mais, 40%. E em outros casos, a metade. Metade. Se calhar nós não roubamos outras pessoas,
mas temos roubado a Deus. Como? A Bíblia diz, em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 8, quando nós não devolvemos os dízimos e as ofertas, roubamos a Deus nesta área. Nós podemos sempre começar hoje a organizar esta área da nossa vida e depois seguir, continuar nas outras, nos relacionamentos, inclusive. Nós temos que começar a por algum lado. E assim fez Zaqueu. E porquê é que alguém faz algo tão radical assim? É porque Jesus muda radicalmente o nosso coração. E Zaqueu fez restituição. Deixem dizer-vos algo interessante sobre a palavra hebraica restituição. O Novo Testamento está escrito em grego, mas a palavra hebraica para restituição é shalom. Interessante. Restituição significa literalmente shalom. Significa fazer a paz. Fazer a paz. Ou seja, a paz não é algo que surge naturalmente, constrói-se. Nós temos que nos implicar para construir a paz. E Zaqueu chegou a um patamar na sua vida onde resolveu fazer paz com Deus, paz consigo próprio e paz com o próximo. É isto que acontece quando nós temos um encontro real com Jesus Cristo. Eu oro esta manhã para que a salvação venha hoje às nossas casas. Em Zaqueu aconteceu numa árvore. Na tua vida pode acontecer na circunstância mais rara e mais estranha que tu não imaginas. Mas se tu quiseres ver a Jesus, Ele também vai te alcançar. Que o Senhor te abençoe. Amém.